Vamos iniciar com a oração como sempre, agradecendo a Jesus, aos mentores dessa casa, que abriram a porta desta casa para que nós pudéssemos aprender, contribuir, e aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guardiões, dando boas-vindas não só para os encarnados, mas também para os desencarnados, que de alguma maneira a gente possa interagir e com isso aprender mutuamente, porque afinal de contas o NED é nosso. Bora lá. Nós vimos vou dar uma pequena recapitulação, coisa rápida. O tópico 3, o que estamos fazendo aqui? Nós vimos semana passada que os espíritos, eles migram de vários mundos, que serve essa migração como uma ferramenta de melhora, de reforma. Muitas vezes é contra a própria vontade, apesar de se falar em livre-arbítrio, mas em algumas situações o espírito perde esse livre-arbítrio e acaba sendo encarnações compulsórias. E no caso do degredo, né, que nós falamos muito sobre capela, apesar que, só lembrando que não existe só capela, foi só um exemplo para que a gente pudesse refletir. Mas espíritos chegam e vão o tempo todo para vários mundos, né, para vários mundos, porque segundo o próprio Jesus, todos os mundos são habitados, todos, sem exceção, né, todos são habitados. E esse intercâmbio, ele tem como finalidade a evolução não do planeta em si. A gente fala assim, a evolução da Terra, né? Transição planetária. Mas na realidade a transição não é planetária. A planeta é um planeta escola. É que nem as escolas nossas. Na realidade, as escolas nossas, elas estão ali, é um prédio, e ela é construída através da direção, da didática, do comportamento e dos alunos, se aproveitam ou não aproveitam. Até os professores, por melhores que sejam, a evolução dos alunos só depende de quem? Só dos alunos, né? Você pode ter professores ótimos, mas se o aluno quiser aprender, ele não vai aprender. Então é a mesma coisa com o mundo, que é justamente em busca do crescimento espiritual. E esse, como foi dito também, esse processo pode ser de solicitação voluntária para uma tarefa de interesse humanitário. A gente tem vários livros aí que falam sobre isso, espíritos que pediram de sírios principalmente, né, que pediram para encarnar na Terra para poder ajudar afetos, né? E pede para reencarnar, para poder ajudar no seu processo evolutivo. Aí pode-se ter uma pergunta, mas espera aí, nós não temos protetores? Para que eu preciso de ajuda de um ser encarnado se eu tenho protetor? Não, Silvio, para quê? Acontece que o protetor, ele tem pouca interferência com a gente. Sabe por quê? Porque ele vive num padrão vibracional diferente do nosso. E o que ele faz é tentar nos incluir, nos inspirar, para que nós possamos tomar as decisões acertadas. E muitas vezes, durante o sono, é que eles tentam conversar conosco nesse momento de desdobramento, para nos lembrar da nossa jornada, das nossas responsabilidades. E aí o que acontece? Esses espíritos humanitários que vêm, eles encarnam por quê? Porque é muito mais fácil a gente ouvir o encarnado do que o desencarnado, concorda? Mesmo durante o sono. Ah, mas tem o sono, né? Que a gente pode encontrar os nossos protetores, mas se nós quiséssemos. Se nós quisermos. Porque de repente,
Quando vou dormir, ele me aguarda, só que o meu padrão vibracional está longe, muito longe do dele. E ele não consegue entrar em contato comigo, não é isso, Silvio? Ele não entra em contato comigo. E fica desesperado, tentando de alguma maneira se comunicar. Mas eu, como estou num padrão vibracional de vícios, de, sei lá, de uma forma desorientada, com prazeres, ele não consegue se conectar. E aí, esses espíritos, vendo, né, sabendo que eu estou assim, eles encarnam, normalmente no meio familiar, e tentam, de alguma maneira, que nós possamos ouvir, né? Então, esse é ou através do exílio, que exílio é o degredo, né? Como nós já falamos no caso dos capelinos, não vamos... A divisão dos mundos, embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se dividi-los de modo geral. Ou seja, a gente fala de mundo primitivo, tem vários... Porque assim, quando a gente fala em mundo primitivo, né, o que a gente pensa? Quiro, né? Pensa logo em Quiro. Planeta que lá, todo mundo é Homo sapiens, é Neandertal e tal. Mas o mundo primitivo não é só essa fase. Ele, por exemplo, nós da Terra só deixamos de ser primitivos e passamos para a prova e expiações quando Jesus encarnou. Quando Jesus encarnou, ali iniciou o processo das provas e expiações. Por quê? Porque Jesus nos trouxe a informação espiritual. Não só nos trouxe, como Ele mesmo exemplificou para nós, na época, tudo isso. E aí, Ele nos deu o exemplo. A escolha de segui-lo ou não segui-lo é nossa. Por isso que é de provas e expiações. Ou é prova ou é expiações. Tá? Então, o mundo primitivo tem fase provas e expiações, mundos de regeneração, ditoso e celeste. Mundo primitivo, destinado às primeiras reencarnações. O espírito onde a vida é toda material. Nós vimos, né, sobre os Neandertais, os Homo sapiens, onde começou a ter a razão. Tá certo? Então é primitivo, é um momento só para poder começar o processo encarnatório. Mundo de expiações e provas, onde ainda existe o predomínio do mal na Terra. Por que falar onde? Porque, gente, por pior que pareça que está, o bem está presente. O bem sempre está presente em maioria, em percentual muito maior, porque a própria espiritualidade fala, se a humanidade terrestre passasse de 10% voltada para o mal, não teria jeito de controlar. Hoje a humanidade terrestre, esses conflitos que nós temos, não chega acho que nem a 5, 6% da humanidade. Somos 8 bilhões de espíritos. Desses 8 bilhões não tem nem, sei lá, 2 bilhões, 1 bilhão. Né? Então a gente tem que entender que a gente olha para fora, a gente olha nas redes sociais, a gente fica desesperado, que acha que o mundo não tem jeito. Mas isso é a minoria, porque o mal é barulhento, né? Eu não gosto de falar essa palavra, mas é só para a gente entender. Que eu não acredito em mal. Eu acho que o que existe é ignorância. Mas ele é muito barulhento e chama atenção. Tá certo? A gente está num dia ensolarado, maravilhoso, aquele céu azul, céu de brigadeiro, né? Passa a semana toda nesse céu de brigadeiro. A gente nem percebe. Caiu uma chuva forte, a gente, nossa, só chove nessa terra. A gente sempre volta para o lado que nos incomoda. Na realidade, não é o lado negativo, é aquilo que nos incomoda. Exatamente. Chega o final de semana, chove. Não é? Trabalha a semana inteira, final de semana. Agora, vou na praia, né? Faz mau programa. Fala. Quer dizer que o nosso mundo, então, o mal, quer dizer, a ignorância no máximo não chega a 5%. Quer dizer, então, que o nosso mundo, quer dizer, 96% bom. Isso. E 4% ignorância. Isso.
Eu acredito nisso, realmente. Porque quando a gente vê, parece que é bem mais. Não, mas é os nossos Parece olhos, que a né? porcentagem é muito maior. Porque Parece que vamos supor, parece que é 50% ignorância, mas dividido com mais 50% de bondade. O que acontece muito é que a mídia, ela dá mais ênfase às coisas ruins. Porque vende, né? As coisas boas não são divulgadas na televisão, é muito pouco. Não dá ibope, não dá audiência. Então, quanto mais coisa ruim eles colocarem, mais audiência eles vão ter. Em muitos programas de jornais. Que dá ibope é o quê? Tal assaltou, tal matou, então isso dá ibope. E as pessoas já estão acostumadas com isso. Então, vai falando assim, tal pessoa ajudou, não sei o que, isso dá ibope. Por exemplo, eu sei que é duro pra gente, né, ouvir isso, mas um criminoso, ele tem um lado bom dele. A gente não admite isso, a gente não admite, o cara não tem um lado bom. Normalmente, tem o apego com a mãe, tem o apego com o pai, com o irmão, com a sociedade às vezes, entendeu? É que por isso que fala que o mal não existe, o que existe é a ignorância. Ele ignora o bem por vários fatores que não vem ao caso e acha que o caminho que ele está seguindo é certo. Porque se você falar para um criminoso, né, se ele está errado, ele vai dizer que está errado? Ele vai dizer que não, que ele está certo. Ele vai dar um monte de motivo, absurdos às vezes, né? Absurdos, mas ele vai dizer que está certo. E aí, o que acontece? Deus, ele quer que todos nós encontremos a felicidade. Então, quando tiver uma esperança no meu coração, por mais hediondo que eu seja, ele vai investir em mim. Ele vai investir em mim. Ele não vai desistir de mim. Agora, quando não tem mais jeito, aí quando eu começo a prejudicar uma sociedade, enquanto eu estiver me prejudicando, ele vai investir em mim. Agora, quando eu começo a prejudicar toda uma sociedade, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a me tirar desse meio, para que a sociedade não se prejudique. Exemplo, gente, só para vocês terem uma ideia. Hitler, não sei se já ouviu falar, que Hitler estava numa colônia de recuperação na Lua. O Chico Xavier falou isso. Que ele estava em coma, induzido, e ficaria durante 1000 anos. 1000 anos. Em coma, isolado num lado. E que Gandhi pediu para Jesus que a hora que ele despertasse, ele estivesse do lado de Hitler. Hitler não vai mais voltar para a Terra, ele já vai ser exilado. Ele não foi ainda porque o local que ele vai ser exilado ainda não chegou na fase na qual ele possa encarnar o exílio. Mas ele está isolado, ninguém sabe onde ele está. Por quê? Por que ninguém sabe? Porque ele fez tanta maldade, tanta atrocidade, que até as pessoas que ele matou podem perseguir ele. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. E por que Deus, ou Jesus, não deixa que isso aconteça? Para preservar Hitler? O que vocês acham? Não. Para preservar as pessoas. Porque se eu tenho ódio dele mortal, enquanto eu souber onde ele estiver, nem que eu não consiga chegar até ele, mas eu sei que ele está lá. Então eu não vou conseguir focar nas minhas responsabilidades, no meu crescimento. Eu vou ficar focando nele. Agora, se eu não sei onde ele está, o que acontece? Com o tempo, não que eu vá esquecer, tudo isso, mas eu vou começar a me preocupar com outras coisas. Então, a preocupação da espiritualidade é essa: libertar as pessoas que um dia já foram cativas. Então, essa é uma finalidade. O mundo de regeneração é o que nós estamos começando a passar agora. Nós estamos no início da regeneração. Nós já avançamos dentro da regeneração, 10%, 8%, 15%. Eu não acredito nisso, não.
Acho por que a quê? gente ainda está longe disso, da regeneração. Por Para quê? mim, ela vai levar muitos anos ainda. Não, pra não. chegar. Você está falando do mundo regenerado. Eu estou falando entrar na regeneração. Por exemplo, eu vou dar. Regenerado. Não, foi bom você colocar isso aí para a gente refletir. Eu não vou afirmar nada, tá, gente? Eu não afirmo nada. As minhas opiniões não têm opinião, tenho visão de uma situação que eu abro para poder nós refletirmos. Quando você chega aqui no Sérgio José, você vem para cá, você sai da sua casa, né? Você trabalhou, tomou café, né? Tomou café da tarde, você não está ainda em foco no Sérgio José. Você jantou, né? Aí você se arruma, começa a colocar a roupa. A roupa que você vai pôr, você não vai pensar que seja conivente, né? Em condições, né? De Que você entrar aqui. Você não vai vir de short, não vai vir de camiseta, né? Digamos, você anda normalmente na rua, por exemplo, se você está descontraído, de camiseta, concorda? Chinelo, né? E bermuda. Você anda o dia todo, digamos que está calor, você anda o dia inteiro assim. Você anda o dia inteiro. Chega, você toma um banho, vou para o Sérgio José. O que você faz? Você coloca uma roupa para vir para cá. Você já está iniciando o processo, né, da psicosfera. Né? A gente chama campo magnético. Você está entrando já numa memória coletiva. Você está entrando numa memória coletiva. Porque você está pensando isso, eu estou pensando isso, ele está pensando, ela está pensando. Estão todos pensando hoje, por exemplo. Todo mundo já pensando que tinha um neto, já acordou com um pensamento, é memória coletiva. E aí eu começo já a pensar nisso. Como eu falei, por exemplo, hoje andei de chinelo, estava sem camisa em casa, né? Tipo assim, quando iniciou o horário, eu já comecei, tomei o banho, já me arrumei para vir para cá. E aí formou uma memória coletiva. Eu estou com intenção de vir para cá, vocês todos têm. Então começa a memória coletiva. E no mundo espiritual a mesma coisa, esses espíritos estão aqui conosco. E aí você já está integrado. Você já está integrado. E já aí tu sai da tua casa, para tua calçada, o caminho que você vem, que você sempre vem no mesmo caminho. É a mesma coisa. Quando se fala em mundo de regeneração, nós estamos já dentro da regeneração, não regenerado. Nós estamos nos preparando para nos tornarmos regenerados. Porque existe um delay entre um processo e outro. Concorda comigo? E eles não se entrelaçam? Eles sempre entrelaçam. O que eu posso tirar do que você falou, na minha opinião, é assim, alguns estão já nesse processo de regeneração, tentando esse processo de regeneração, através do estudo, das ações, das palavras, dos pensamentos, mas não todo o planeta. Eu acho que pode ter sei lá, não vou nem falar em porcentagem porque eu não sei dizer, mas eu acho que tem várias pessoas que já estão com o pé tentando a regeneração, enquanto outros nem sonham. É esse o meu pensamento. Entendi. Mas é assim... Assim como você falou, de eu estar me arrumando, ou nós todos aqui numa memória coletiva, mas a regeneração... para esse trabalho, a gente já vem com uma cabeça. Mas aqueles que não estão nesse trabalho, não estão nem aí. Não, mas aí que tá. Por isso que é bom a gente conversar sobre isso. A regeneração não tem nada a ver com religiosidade, nem com espiritualidade. A regeneração tem a ver com moralidade. Eu posso ser uma pessoa ateu, nem acredito em Deus, tá bom? Eu nem acredito em Jesus. Para mim, eu tenho até raiva de Jesus porque ele prontou, não sei o que lá. Mas o meu comportamento, a minha vibração está em harmonia, em paridade com a frequência desse momento. Isso de eu não ser religioso, de eu não acreditar em Jesus, não sei o que, isso é um assunto para ser resolvido depois. Entendeu? É que eu falei, não estou discordando de você, estou só colocando a minha visão, tá? Talvez
você esteja certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente dentro da regeneração, por isso que está acontecendo, é uma visão minha, por isso que eu falei, é visão minha. Por isso que está havendo toda essa turbulência. Mas acho que o senhor quer dizer assim, como não é o planeta que está em regeneração, é a sociedade. Nós, né? Então cada um tem seu processo evolutivo. Cada um está no Sim, não concordo, é verdade. Cada um, exatamente, cada um tem, bem lembrado, cada um Muitos tem. podem estar e outros não. Não, mas aí que está, aqueles que não estão, isso dito por Emmanuel, né? Caminho da Luz, aqueles que não estão, não voltam mais para cá. Você está entendendo? Então o que acontece? Nós entramos no processo regenerativo, estamos vivendo num processo regenerativo, que nem eu estou vivendo um processo. Os 8 bilhões de espíritos estão vivendo num processo regenerativo. Os outros 20 e pouco estão dentro de um processo regenerativo. Só que aqueles que se enquadrarem com essa frequência, essa psicosfera que existe hoje conosco, esses, ao desencarnar, o que estão, se prepararão e voltarão. Os que, é isso que está acontecendo. O que não estão em condições, não vai dar mais para ver essa frequência, não dá. Já não passou, quem não passou... Exatamente. Por exemplo, o próprio Divaldo Franco, se não me engano, Transição Planetária, no livro dele, ele fala que os umbrais estão vazios. Por isso essa loucura hoje. Para a gente está ruim, mas para aqueles que estavam no umbral está bom, porque estão tendo a última oportunidade de se modificarem, porque Deus dá essa oportunidade para nós. Milton, mas quem está preso nas cadeias espirituais, como na Lua, né? Assistindo o Geraldino, ele falou que... Plutão. Parece que o espírito daquele animal do sertão lá. Então... Ele está preso na Lua. Não, aí que está. Isso aí, eu não sei se... esse do Geraldinho falar que ele está preso na Lua, eu não sei. Eu sei que quem está preso na Lua é Hitler, né? O próprio Chico Xavier falou sobre isso. Ele está junto com Hitler. Não, então... Ele está junto com Hitler. É assim, eu já ouvi falar, isso eu ouvi falar também, né? É Lampião. Eu ouvi falar que Lampião já está trabalhando em nome de Jesus. Eu já ouvi falar isso. Por quê? Porque, eu vou falar rapidinho para não atrapalhar a aula, né? Que diz o seguinte, que ele precisava reencarnar, só que ninguém queria. Uma mulher queria. Nenhuma mãe queria. E ele queria reencarnar para se modificar, porque ele já reconheceu os erros que ele fez, né? Mas ninguém quer. Então ele está trabalhando em várias casas espíritas, que quando um espírito que não tem controle, que ninguém tem controle, ele aparece lá. Por quê? Quando o cara vê ele, o cara, opa, porque tem medo dele. Você está entendendo? Isso é por isso que eu falo, isso é apócrifo, tá? É um depoimento que eu vi, psicografado, não confesso que a gente entra na internet depois, Lampião e tal, sobre espírito Lampião, que ele psicografou e ele falou sobre isso, que ele queria encarnar e não tinha mãe, ninguém quer. Primeiro, por 2 motivos que a gente vai ver aqui hoje, né? Eu não vou dar spoiler para a gente saber. Tá bom? Mas ele não consegue reencarnar. A gente vai falar sobre isso, eu vou até aproveitar para... Bom, os mundos ditosos são fáceis, né? São planetas onde o bem Olha, o mundo ditoso, veja bem, o bem supera o mal. Ou seja, o mal não, a ignorância vai... Por quê? Porque a ignorância ainda existe, talvez de uma forma diferente. 90% do bem e 10%, 8%, 5% da ignorância. Mas ele ainda tem, os ditosos, ainda tem, ditosos e felizes, ainda tem, né? Só que deve ser coisa insignificante, deve ser tipo assim, orgulho, vaidade, né? Tipo coisa assim, não criminalidade, né? E o mundo celeste, ou divino, morada de espíritos purificados, onde só existe o bem.
Aí não tem jeito, né? São os espíritos purificados. Espíritos puros são seres que atingiram o mais alto grau de perfeição moral e intelectual, libertos das provas e expiações da matéria, e por isso não precisam mais reencarnar. Né? Não precisam mais reencarnar, tá certo? Não tem motivo nenhum para reencarnar. Eles não são mais influenciados pela matéria. Sua principal função é auxiliar os espíritos em evolução por meio de amor, sendo exemplos. Né? A Terra conheceu um, né? Que foi Jesus, o espírito mais puro que nós conhecemos. Tem espíritos puros acima deles? Muitos. Muitos, né? Muitos. Por exemplo, Jesus. Todos nós temos um mentor, não temos? Um anjo de guarda. Jesus não tinha? Todos têm. Então imagina o anjo de guarda de Jesus. Eu Né? ainda vi hoje uma palestra do Elahá, justamente falando aquilo que você estava falando sobre o mentor. Que as pessoas acham que o mentor vai ficar colado com você o dia inteiro. E não é assim que funciona. O mentor, ele tenta se ligar a você desde que você... Perfeito, senhor. tenha a sintonia com ele, senão você não vai conseguir, Exatamente. não vai conseguir nada. Ele só fica... Uma palestra muito boa, do... Ela quer. O meu mentor, ele é só meu? Não, aí que está. Sabe o que? Ó, eu vou dar um exemplo. Tem mentor familiar, tem mentor que vem para a sua família, para organizar, ajudar a organizar a família. Ó, eu vou dar um exemplo que a gente entendeu o que é mentor. Sabe o que é mentor? O teu professor de matemática. Né? Ele é o teu mentor. Deve ter tido um professor ruim de matemática. Mas ele não quer. É assim, quando ele quer dar aula, ele dá aula só para ti. Ele dá para a classe inteira, né? O interesse dele é que toda a classe aprenda e passe de ano. Apesar que hoje não tem mais isso, mas passe de ano, é assim. E ele não desiste de você, mas você desiste dele, né? Porque matemática, eu vou te contar, minha filha. Eu né? acho que ela desistiu. É horrível. Mas o cara quer que você se dê bem. A faculdade traumática. Não é? É traumático, principalmente álgebra, né? Principalmente álgebra. É um negócio que é louco. Até hoje não entra na minha cabeça. Prática financeira, vai lá. Não é? Uma loucura. Para a doutrina espírita, Jesus é um espírito puro, o mais evoluído espiritualmente que já esteve na Terra. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Quer comentar alguma coisa? Alguém? Só mais um comentário sobre o mentor, para não te atrapalhar. Tá. Que ela perguntou do mentor. O mentor tem mentor, o mentor tem mentor, o mentor tem mentor, e assim procede. É o mentor do mentor, o mentor do mentor. Todos têm um mentor. Sempre um superior, hierarquicamente, em conhecimento, para estar ajudando, orientando aquele que está fazendo algum trabalho para outro espírito. Então é o mentor do mentor do mentor do mentor. Não, eu estou perguntando justamente É infinito. por quê? Porque eu vi a viagem pela quinta vez, né? A novela. E daí... Está pronta para fazer a viagem. Agora já está pronto. Agora é ladeira abaixo. Então, e daí eu entendia isso, que um ia... Agora você explicou, tá? E outra coisa, a gente não tem som. O meu mentor, existe uma coisa chamada guardião. Guardião, anjo da guarda. Esse aí é um espírito que se responsabiliza pela nossa reencarnação. No meu projeto reencarnatório, ele vai lá e dá as pitacos dele, olha, não deve fazer, tu não vai conseguir, não sei o que, porque ele me conhece. Então, ele me acompanha várias encarnações, até que eu chegue a um grau, a um patamar. A responsabilidade dele termina aqui, ó, por exemplo. Daqui para cima é um outro guardião, né? Outro anjo de guarda, como a gente chama. Eu estou seguindo esse caminho. Enquanto eu não chegar nesse patamar, ele não vai me deixar de lado. Ele vai estar comigo. Evidente, não colado. Eu Né? entendi da novela agora. Não, Agora não preciso mais ver a viagem. Para eu entender, né? então, mas é assim, guardião é uma coisa, protetor é outra. Né?
O guardiões, ele não é que ele fica colado em mim, não. Não é assim, não, porque eu tenho que tocar a minha vida, mas quando ele percebe que eu estou indo para um caminho que não é legal para mim, ele vai me ajudar. Igual o padre deixa aqui. Primeiro, ele manda os mentores. Ó, e aí, como é que está o meu? Vai, eu sou guardião, e esse povo aqui é teus mentores. E aí, como é que ela está em solidariedade? Tá que tá aí bem. E tolerância, minha filha, a mulher não tem jeito. Eu estou tentando ajudar, mas tolerância. Você está entendendo? Cada protetor, ele tem uma responsabilidade, uma função. São vários protetores. Então o guardião é aquele que ele não fica do teu lado, ele fica te monitorando através dos protetores. A gente aqui, nessa escala evolutiva que a gente está hoje, nesse chão de fábrica, a gente pode ser também, desencarnar e virar um protetor? Nós somos. Você tem cachorro em casa? Não, não tem mais. Quem tem pet é um protetor. Entendeu? Mas é um protetor. O protetor é aquele que se compromete, que se afiniza, entendeu? Que se preocupa. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Nós não temos nossos protetores? Esse motivo, o que meu tio faz, está sempre preocupado comigo, não sei o quê, ele é um protetor. Entendeu? Quando desencarnar, no mundo espírito, se ele tiver uma condição, chama-se protetores familiares. Então, se ele tiver condições, ele me pedir, poxa, ela anda nervosa, eu sei o que ela está sentindo, eu a conheço, posso ajudá-la? Eles vão verificar. Hã? Pet? Entendi. Não, só não quem tem cachorro? Não. Esse é outra coisa. Eu estou falando familiar, por exemplo, um tio dela que ela amava o tio amava ela, é muito carinhoso, protegia ela, não sei o quê, entendeu? Aí ele desencarna, se passa pelaquela fase, né, de transição, de modificação, de ressignificação. Quando ele pega a lucidez, ele fala assim: como é que está minha sobrinha? Se ele tiver em condições vibracionais, principalmente emocionais, lembra de André Luiz, nos livros, conversando lá, Vicente, André, não sei o que lá, fala, tua sobrinha está bem, mas está meio perturbada e tal. Pô, será que eu gosto tanto dela, será que eu posso vê-la? Aí eu vou falar, pode, porque apesar de você ter essa afinidade, você tem um controle emocional se vê ela do jeito que ela está. Aí eu vejo como ela está, e poxa, eu fico com pena dela, né? Compaixão, pena não, compaixão. Puxa vida, eu queria tanto ajudar ela, sabe por quê? Porque eu sei o que ela está sentindo ali, conviveu com ela. Teve um caso desse no livro que eu estou lembrando bem, da avó. Isso. A avó conseguiu ajudar. Isso. E a gente vê muito isso. A gente vê muito, a minha avó me protege, a minha avó está sempre aqui, minha avó. Não é que ela esteja direto, mas ela vai lá, como conhece, né, as emoções, o sentimento, ela contribui. Fazendo papel de protetora. Ela intercede, porque ela conhece às vezes muito mais do que um outro espírito que é evoluído, mas não conviveu com você. Né? Porque o que nós fazemos é mandamos energias para que eles leiam, porque a espiritualidade lê nossos sentimentos. Até mesmo porque uma mãe vai saber chegar no filho melhor do que uma outra. Exatamente. E você sabe que mesmo uma mãe que conviveu com você, que amou, ela não depois que ela desencarna, ela não consegue ler suas emoções. Porque o que a espiritualidade enxerga é o padrão vibracional, que Emmanuel chama de campos mórficos. Que quando eu penso, quando eu sinto, eu crio um campo magnético à minha volta que está traduzindo, como se estivesse escrevendo, sabe? Assim, metaforicamente falando, o que eu penso é escrito. Aqueles balãozinhos de revista, né? Está escrito lá o que eu estou pensando. Quando é uma coisa muito fixa, que chama-se pensamento fixo, né? Ou idioplastia, aquilo não sai de lá, aquilo fica sempre, cristaliza, a gente chama de cristalizar. Entendeu? E eles conseguem ver. Tá? Deixa eu tentar, senão a gente não... Bom, vou dar uma resumida. O planeta Terra é uma escola.
de desenvolvimento espiritual, um imenso educandário com tarefas múltiplas. O propósito do espírito é a elevação moral através da busca da reforma íntima pelo conhecimento, do ato arcanjo, né? É a reforma moral. Então, por que é a reforma moral? A gente fala assim, eu preciso me mudar moralmente porque eu tenho que ser uma pessoa boa, né? Para poder fazer a caridade. A gente fala sempre assim, né? Caridade para os outros, ser bonzinho para os outros, né? E às vezes a gente fala em caridade, a caridade às vezes é nociva, sabia? Se a gente não souber usá-la, é nociva. Porque Kardec já falava, né? Tem que tomar cuidado. Que às vezes, aquele que é caridoso se enaltece porque está dando, mas humilha quem está recebendo. Entrei na casa da pessoa com uma cesta básica, né? A pessoa vai agradecer, nossa, estou morrendo de fome, cara, com cesta básica, que maravilha, mas como eu estou dando? De que forma eu estou? Como ela está me recebendo? O que ela está olhando em mim? Uma pessoa que é solidária, que mostra para ela que ela merece a cesta, que eu não estou fazendo nada demais, não ser agradecendo a Deus pelo que eu tenho e contribuindo para ela, ou simplesmente estou sendo caridoso e dando para ela a cesta, para mostrar minha caridade. Então é isso que Kardec fala, temos que tomar muito cuidado, para a gente não se enaltecer dando as coisas e humilhar quem está recebendo, é muito perigoso. Isso. E aí onde é que está o limite disso? Vocês sabem onde está o limite disso? Sabe? Eu não sei. Eu não sei. Caridade que a pessoa faz na compaixão. Eu não sei. Eu não sei onde está o limite disso. Eu não sei que quando a pessoa hoje dá um negócio, vai lá e tira uma selfie, põe na internet. Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei se quando eu estou dando, o que eu estou pensando. Porque pensar uma coisa, agora sentir é diferente. Será que eu estou fazendo aquela caridade porque eu quero estar de bem com Jesus, com Deus? Que nem Herodes, que dava o bode, né, a cabra, antes e depois. Ele dava antes para pagar o que ele fez e dava outra para pagar o que ele ia fazer. Então ele já se sentia, né, perdoado. Será que quando eu dou por solidariedade, como o Silvio falou, por compaixão, ou estou dando porque lá no meu porão do inconsciente eu estou me aliviando? Pagando uma dívida, né? Exatamente, com os erros que eu cometi. Eu não sei. Eu gosto de, às vezes, ajudar as pessoas, mas eu não sei. Mas eu vou descobrir, tá? Quando eu estiver lá. Eu vou descobrir. Aí tu veio contar. Hã? Aí tu volta para dar outro curso aqui e contar. Volta para cá. Complicado. Mesmo que um pouquinho vai estar aqui. Eu subi com 10 pontos. Só veio por 5, tá? Não, se tu falar assim, se eu chegar lá e falar assim, ó, 10 não, 5 tá bom. Pior se ele falar assim, cara, além de tu não dar os 10, ainda comeu do outro. Mas também, eu consigo diferenciar quando a pessoa está sendo solidária. Eu consigo. Que bom. Eu consigo. Não, que bom. Quando você está dando por solidariedade ou quando você... Mas é bom, quando é isso, você consegue, que é quando a razão chega, sabe? Assim, a consciência, a razão não, a consciência chega. A nossa consciência vem à tona. É bacana isso, eu acho isso, entendeu? Eu acho isso muito legal. Não, eu estou falando do outro. Ah, tá. Não de mim. Tá. Que o outro está fazendo sem... é visível, gente. É visível. O outro, é o que eu falei. Mais fácil chegar o outro do que alguém. Não, exatamente. Ó, eu não consigo me enxergar, mas eu enxergo os outros, cara.
Sim. Tantos e tantos que fazem, que você percebe que faz por amor, por solidariedade, né? Por fraternidade, por compaixão. Sim. Eu consigo ver isso nas Porque pessoas. um dia não teve, hoje tem. Isso, empatia, empatia. Eu sofri, poxa, eu vou dar uma... A gente enxerga o cisco que está no olho, mas não enxerga atrás. Exatamente. Projeto e processo reencarnatório. Bom, agora que começa, eu quero ver se a gente consegue terminar essa coisa aqui, ó. Após um período, dá para ver o desenho aqui, ó? Após um período considerável na espiritualidade, analisando nossos erros e acertos, escolhemos nossos compromissos baseados nos sentimentos da necessidade de provas ou expiações. Somos nós que escolhemos, tá? Eu não estou falando daqueles espíritos desorientados, né, que estão perdidos em si, estou falando aqueles que têm consciência, né? Sempre amparados pelos nossos mentores espirituais. Então, ó, o cara, esse carinha loiro aqui, ó, esse carinha loiro aqui, ó, ele vai encarnar. Então ele já viu, pelo remorso, ele quer reencarnar e quer resolver todos aqueles problemas que ele não conseguiu na encarnação anterior. Aí ele começa, o que ele procurou ali? Ó, uma pessoa de cor sem uma perna. Ele vai nascer defeituoso. E está todo feliz, ó lá. Esse aqui, ó, ele está feliz. Porque no mundo espiritual, eu quero resolver logo os meus problemas. Porque está doendo, gente. Mas quando vem aqui... Né? O corpo nosso aqui, ó, a gente até tem um sentimentinho meia boca de culpa, né, de algumas coisas que a gente fez, né? Mas, cara, porque o corpo, ele bloqueia. Nós encarnamos, a gente bloqueia. A gente, não, mas tudo bem, eu fiz isso aí, estou errado, mas eu tinha justificativa para fazer assim, né? Então a gente sempre justifica os nossos erros. Mas quando chega lá, o bicho pega. Porque a consciência se faz dona, não tem júri nem jurado, nem algoz, não tem. Essa conversa de que Deus está lá, quem tomatinho, esse sim, esse não, que nem a Et, né? Esse sim, esse não. Eu chego lá sozinho, eu e minha consciência. E aí começa a vir as coisas, não fiz isso, não fiz, meu Deus, eu fiz. Pronto, aí basta uma coisa só, para me destruir psicológica, emocionalmente, espiritualmente. E aí eu começo a buscar para resolver, eu quero encarnar, né? E seja tudo que Deus quiser. Né? E aí a gente escolhe as nossas enfermidades, os nossos problemas, escolhe um monte de coisa. Tá certo? Aí eu escolhi aprovar uma reencarnação, tá bom, beleza. Tu vai vir baixinho, alto, bonito que nem o Silvio, né? Então roubado. Feio que nem eu, foi escolha minha. Então é assim, tu vai escolher, então, para montar o corpo físico, quem é que monta o corpo físico? O perispírito, concorda comigo? Aí o que eles fazem no plasma espiritual, perispiritual, eles vão lá e começam a preparar o DNA, de forma a atender nossas necessidades reencarnatórias. Os técnicos dos laboratórios de genética preparam o DNA de nosso corpo, aí no caso o perispiritual, analisando que tipo de cromossomos serão necessários para determinar as características do reencarnante, a fim de atender o projeto reencarnatório. Eu escolhi o meu guardião, os meus protetores mais chegados, falou, tá bom, de boa, pode ser. E aí eles começam a preparar, manipular, mexer e tal, para poder formar o meu genoma, né? Meu genoma humano e o GNA espiritual. Beleza, gente? Uma dúvida? Um comentário? Aí, essa fase é importante. Eu acho que é uma das mais importantes. Posteriormente, processa-se a concepção. Já ouviu falar em concepção? Né? Esperma com óvulo, não é isso? Mas não é essa não.
é a concepção espiritual, que é a aprovação dos pais encarnados em desdobramento, tá? Alguns casos a gente sabe que é preparar tudo lá primeiro e tal, mas vamos falar os mais fáceis, né? Os pais encarnados, desdobrados do sono, né? Dormiu à noite, se encontraram através do encontro na erraticidade no mundo espiritual com o reencarnante, mas os mentores e familiares, esses para tranquilizar e avalizar a reunião, ou seja, para tentar convencer a mãe e o pai a aceitar. Minha mãe e meu pai devem ter, nossa, coitado, deve ter, entendeu? Deve ter sido chavecado demais. Não, pelo amor de Deus, esse cara, não, de novo, não aguento de novo, não, o cara mudou e tal, né? Por favor, não, vamos lá, e fica, e passa. Isso, gente, que acontece, não é de uma hora para outra, não. Isso pode durar anos, pode durar décadas. Então, como é que você explica para mim? Eu ser mãe de duas filhas, uma de italiano e a outra de espanhol. Como é que eu vou sair lá de onde eles estavam para vir conhecer a Nilza no Brasil e ter uma filha? Não existe. Como é que pode isso? Minha querida, é assim, quem pode dizer é você. Não, ó, é assim, ó, o teu caso, eu sabia que você, eu sabia que você ia fazer essa pergunta hoje. Aí, o que eu fiz? Eu semana passada, isso eu esqueci, semana passada, Chico Xavier veio falar comigo, ele falou assim, olha, a Nilza vai fazer essa pergunta, eu vou te explicar o que aconteceu com ela. E ele falou. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu não entendi, não sei, Nilza. Não sei, cara. E ó, eu vou te falar uma coisa. Se alguém receber um espírito que sabe tudo e te falar, não acredita. Porque isso é seu. Isso é seu. Vocês são desígnios de Deus. O que eu posso dizer com certeza, é que estava no teu projeto reencarnatório e compromisso com elas. E com eles. 10 vidas, eu quero vir em espanhol. Entendeu? Entendeu? Então é mais ou menos isso aqui. Então eles avalizam, vai lá, que o pai, ó, tá vendo? O pai tá meio, o homem é sempre difícil, né? O homem sempre é meio casca de ferida, né? Ó, o pai tá meio assim, ó lá, a mãe já tá conversando e tal, com a família, né? Talvez seja a mãe dela e tal. E o pai, tá? Não vou participar. Me tira fora disso, né? Ó o pai ali, ó o pai. O pai tá assim, ó, me tira fora disso. Eu não quero brincar disso, não. Não quero brincar, não. Né? Não quero brincar. Me tira fora disso. Bom, concordaram, beleza, aceitou, o pai, muita contra a vontade, tá bom, mas também minha contribuição é tão pouca, né? O homem contribui quase com nada, a mulher que segura as broncas, né? Tá bom, já que tu quer, tá bom, você prometeu, tu que vai aguentar o cara, né? Logo até caio fora, quando tiver grávida eu dou uma espirrada e saio fora e deixo tudo na tua mão, né? Decisão dele. Com a concepção espiritual, que foi a aceitação, né? Aceitou. A aceitação dos pais, os técnicos geneticistas iniciam o processo do perispírito reencarnante para corporificação material, ajustando o seu perispírito célula a célula. Então, se eu no mundo espiritual estou como um adulto, forma adulta, o que eles fazem? Não é que eles diminuem a célula, tudo que eu conheço está comigo. Eles reduzem o perispírito do tamanho de um feto, né, de um feto, né, para que célula a célula vá montando o corpo físico. A gente sabe que o primeiro é o coração, né? O coração é o primeiro órgão, né? Depois a coluna vertebral e assim por diante. Então, quando o esperma bom, já vou ver aqui agora. Peraí. Para atrapalhar. Após o ato relacionado após o ato do relacionamento, durante o sono, ou seja, o esperma fecundou o óvulo, tá? Fecundou o óvulo e criou o zigoto, que é a célula ovo, tá certo?
Aí o que acontece? Ó, o descanso do casal, os técnicos magnetizam, olha que importante isso aqui, ó. Olha a importância, gente, presta atenção, olha que importante isso aqui, ó. Isso é importante, hein, gente, muito importante. Você sabe que o espermatozoide ele leva um tempo até chegar, até fecundar, tá, sabe? Não é na hora isso, né? Ele tem um período. Aí o que acontece? Tem o descanso, né? Depois do ato, tem um descanso e os dois começam a descansar. Os técnicos, o que eles fazem? Eles magnetizam um espermatozoide, que são milhões, esse que foi escolhido, que está levando o DNA, os cromossomos, para poder montar o corpo físico da forma como eu necessito para o meu projeto reencarnatório. Então os outros vão cair fora. O que eles fazem? Eles magnetizam o espermatozoide escolhido, vitalizando-o e orientando para vencer os demais e penetrar na célula ovo. Então nem isso é de graça, tá? Nem isso não é por isso, gente. Não é por acaso. Por isso, é assim, engravidou não é por acaso. Não é por acaso. Mesmo nos casos de estupro. Não é por acaso. Mas por que acontece? Não sei. Eu não sei. Não sei. E se alguém, eu costumo dizer, se alguém falar que sabe, está no mínimo, não vou falar mentindo, mas está no mínimo equivocado e mal orientado. Ah, mas é fulano de tal, o doutor não sei o quê, é o, sabe, um bambambam, palestrante, orador. Não sabe. Não sabe. Nós somos 30 bilhões de espíritos no planeta e cada um tem um projeto reencarnatório diferente. A gente pode até, que nós fazemos aqui, podemos refletir, né? Se quisermos conversar como isso, a gente reflete e cada um fala o que acha. Mas não pode afirmar, não tem como afirmar. Isso é uma visão minha, tá? Não tem como afirmar, não tem. Porque olha o trabalho que dá, gente. Vocês acham que aquela criança é o quê? Foi largada? Ah, isso aí não, isso aí vai ser, é aborto, isso aí é estupro, isso aí não. Se vira, isso aí não vou acompanhar nada não. O espermatozoide que pegar, pegou. Né? Não tem lógica. Não tem lógica, né? Nós somos imperfeitos, mas eles não são, ou tentam não ser, né? Formando assim o zigoto, determinando a concepção nisso do processo reencarnatório, conectando o perispírito do reencarnante, célula a célula, como eu falei, o início de uma nova vida, célula a célula. A vitalidade do espírito que vai reencarnar já está no espermatozoide. Ali já tem a vitalidade dele e está na célula ovo. Quando funde, ali ele está, aí ele já reencarnou. Se a papo furar de abortar com uma semana, 2 dias, meio-dia, tomar a pílula do dia né, seguinte, é aborto. Ou não? Alguém discorda? É aborto. Já está conectado. Está certo, está errado? Gente, é a mesma coisa. Eu não dou um pico na opinião. Tudo tem um porquê. Tudo, né, Silvio? Tudo tem um porquê. Até um caso de aborto, tudo tem um porquê. Depois você já não deixa nascer, né? Com a pílula do dia seguinte. Interrompeu. Mas tudo tem um porquê, gente. Entendeu? Tudo tem um porquê. E quando tem que vir, não tem jeito, tá? Porque a minha sobrinha tomou um monte de injeção, né, para não nascer o filho dela, porque ela já era o 3º, parece. Não perder a criança, sabe? Mas para não ter filho, né? Não ter filho, tomava aquela, não sei o quê, porque ela não queria ter o segundo, a 3ª, né? Meu, veio. Aquele 1% já era. Hã? Uma coisa que é importante, ó. Isso aqui, ó. Eu me acho muito importante isso aqui, acho muito legal isso. Durante a concepção física, né, enquanto tá o casal está no ralo e rola, né? Enquanto concepção física, na área externa, veja bem, os mentores, os técnicos que vão fazer o processo de aproveitar, ajudar a fecundação, os técnicos estão na área externa
protegendo, eles chamam de cúpula, né? Chamam de cúpula, protegendo para que nenhum espírito vai influenciar. Ou fofocar, ou curiosidade, pô, vou ver lá, ali tem um rally roll lá, vamos ver, vamos E curtir. no caso do aborto, que a mulher foi, da violência sexual, que a mulher foi pega na rua, já tem uma equipe dessa esperando também? Já sabia que ia acontecer, né? Já sabia que ia acontecer. Pensar, né? Não, concordo. Não, eu vou concorda falar. comigo? Eu não estou afirmando, eu estou conjecturando. No caso de um planejamento assim, que nem você está falando, Mas a gente entende melhor, né? E a maldade também é planejada. Então, mas, por exemplo, não foi planejado. Mas, uma pergunta, eles não sabiam o que ia acontecer? Porque a probabilidade, gente, existe uma probabilidade. Tem um porquê, não tem um porquê? Tem um porquê. Mas Então é por isso assim, se tem um perguntando. porquê, daqui a uma semana o cara fala, vai acontecer tal data, vamos fazer o seguinte, vamos evitar Preparar que ela vá tudo. por aquele caminho. Eu acho, aí que não falei, achando, tá gente, eu não sei. Mas se tiver que acontecer mesmo, então, olha, isso faz parte do projeto reencarnatório dela. Então vamos o quê? Amenizar essa dor, visão particular, né? Vamos amenizar essa dor, vamos tentar, né, ter uma coisa não tão abrupta, não vamos tentar que ele agrida ela. Sei, isso é uma reflexão. Está tá, viajando. gente? É uma reflexão. viajada. Isso daqui é naquela questão da escolha da roupa, né? Escolher aquela roupa que isso ia acontecer lá na frente. Ah, tá falando da pessoa? Sei. Entendeu? Estou falando da pessoa, né? Não sei. Por exemplo, os baile. Ele está falando do que você disse no começo. O quê? Da preparação da gente na regeneração. Tipo, não é uma roupagem que a gente veste. Ah, sim, é verdade. Não, assim, baseado E acabou. no que vocês falaram, né? Escutando o que vocês falaram, assim, aí eu fico pensando em várias situações. Legal. Várias, onde um pai abusa de uma filha. Onde isso é planejado? Veja bem, eu vou falar de novo. Apesar dos meus estudos extensivos lá no Tibete, na China, né, eu tive. Eu tô levando Não a sério, sei. não é? Eu achei que era verdade. Eu não sei. Eu vou te ser sincero. Porque é sério. Eu entendo a sua situação, aliás, o seu pensamento, e é complicado pensar nisso, é complicado mesmo. Um pai, né, que abusa da filha e a filha tem um filho. Isso. Vários casos, né? Vários. Irmão, né? Exato, irmão. Minha cabeça, assim, é muito irmão. complicada de acreditar. Assim. Irmão, então, é isso que eu estou falando. Eu acho que não existe ninguém hoje no planeta em condições de explicar isso. Que aí eu já vejo aquele lado da maldade, do mal. Isso. Sabe? Eu não consigo pensar assim que tem uma preparação para uma atrocidade dessa, né? Porque para mim é uma atrocidade. Não, mas você fala preparação o quê? Desses, Assim, dos zigotos, sabe o que eu falei? Não, quando você falou da concepção, que tem toda aquela preparação, Sim, né? Que eles ficam na parte externa. Quer dizer, então... Não, peraí. Nós estamos falando, falando de uma cúpula, né, do casal, ou seja, o casal está se preparando para ter um filho, é uma coisa diferente, porque você não pode, uma mulher, uma menina, uma mulher, que vai num baile, não dá conta, a gente está comentando, num baile funk, onde eles transam o tempo todo no meio do salão, a espiritualidade não está interferindo, não. Não está interferindo. Sabe o que a espiritualidade está fazendo? Os mentores, o guardião dela, os protetores, não faz isso. Não, eu sei. Não faz isso. Existe... Porque a escolha dela. Sabe o que acontece? Eu não estou falando do caso do pai e da filha, não estou falando disso, não, tá? Mas no caso dessas jovens que fazem isso, a escolha de quem? Não, isso aí tudo bem. Mas eu digo assim, nessas situações bem típicas, fora, né, de um padrão de moralidade. Tu quer ver? Eu vou te mandar, eu vou botar no grupo, quem quiser ver, veja. Tem um livro
chamado Sexo e Destino. Eu vou mandar áudio, que fica mais fácil. Tu vai entender. Essa tua pergunta aí, não vou dar spoiler, mas essa pergunta aí, tu vai ter a resposta. Não é a minha resposta, e nem a resposta, acho que é de André Luiz, se não me engano. Né? Mas é a tua reflexão em cima dessa informação. Aí você vai ter uma visão, vai refletir, ela vai ter outra, vai refletir. Cada um de nós refletimos diferente em cima de uma informação, concorda? Cada um pensa, né? Eu vou colocar no grupo, eu tenho ele Olha, esse livro é maravilhoso. eu tenho. Eu queria só fazer uma colocação, um pensamento meu, se eu estiver errado, você me corrija. Tudo isso que ela está falando, que eu também comentei com você. A gente sabe que existem reencarnações compulsórias. Sim. A gente sabe que tem pessoas que têm que vir e passar por certas situações. E agora, mais do que nunca, nesse projeto regenerativo. Então, eu vejo assim, a pessoa passou por uma situação dessa, que nem o caso falou, eu vou dar um exemplo, tá? Não estou afirmando, porque eu também não sei. Mas de um pai ter uma relação com uma filha, produzir. Aquilo é problema reencarnatório de outras vidas. Com certeza. São conflitos que houveram, porque ninguém vem numa mesma família porque é amiguinho, não, ele vem realmente resolver situações mal resolvidas. E você vem e você não consegue resolver, aí você acaba engravidando a sua filha. Agravando, né? Agravando mais ainda o negócio. Entendeu? Mas assim, nós não podemos pensar de uma forma de fim do mundo. Porque eu acho que tudo que acontece tem um motivo para estar sabe o que é isso mesmo, Silvio? Silvio. Não pode pensar de outra forma, senão acho que a gente fica maluco. Silvio, o que você falou é importante, Sabe que assim, eu trago para mim nesses casos aí, que todos nós encarnamos para não fazer as coisas ruins que eu fiz no passado. O bandido que tem na índole dele assaltar pessoas, não consegue se livrar disso. Eu venho para quê? Para assaltar, porque isso é uma tendência, né? Eu tenho tendência. Mas eu vou assaltar e não vou matar. Então, meu projeto reencarnatório é diminuir as minhas má tendências. Então, se eu conseguir só roubar e não matar, eu já dei um passo, não é ideal, mas eu já estou menos ruim. E o que o Silvio falou é importante, eu concordo plenamente com ele. Um pai que abusou da filha, ele veio com todo o desejo, é um doente sexual, né? É um doente sexual, para não ter o desejo de ter pela filha e não fazer. Por isso que eu estou te falando do livro. Você vai entender. Entendeu? Você vai entender. Eu vou dar um spoiler pequeno. Ele lutou contra isso. Mas dá uma história então para não ir para casa tão assim. Outro, tem esses guardiões lá? No momento de um pai com uma filha, de um tio com uma sobrinha. Eles não vão fazer nada. Porque eles não podem fazer nada. Ah, gente, né? É duro, mas é verdade. Desliga o microfone. Não, eles não podem fazer nada, gente. Não podem. Sabe por que eles não podem, os guardiões e os protetores? Sabe por que eles não podem? Porque Jesus... Tu acha que Jesus é poderoso? Você acha? Ele governa o planeta, né? Ele movimenta a natureza, ele faz o que ele quer. Concorda comigo? Ele faz o que ele quer. Antes dos guardiões não permitirem, não é melhor Jesus? Você tá louco? Vai abusar da tua filha? Cai fora, meu irmão. Tu vai ter uma AVC agora. Cai fora. Não é verdade? Por que Jesus não interfere? Por que Jesus não interfere lá naquela criminalidade que tem lá no Hamas, estrupando crianças, matando crianças? Por que ele não vai lá e fala, cara, negativo? Porque está... Agora é nosso. É do outro. Aí você vai falar assim, eu acho certo? Claro que não. Pelo amor de Deus, eu vejo isso, eu fico indignado, porque eu tenho filho, eu tenho neta.
Por que eles fazem? Não sei. Não sei. Não sei. E mesmo se eu soubesse, algum espírito me falasse no meu ouvido, eu falo assim, não quero saber. Está enganado. Não quero saber. Não quero saber. Porque não dá para saber. Não tem resposta. Bom. Das curiosidades só. Eu tinha uma amiga muito... Messias? Não, pode falar. Não, pode falar. Eu tive uma amiga há muitos anos atrás, que era médium, e ele me disse que quando a esposa dele engravidou, logo em seguida, ele via o espírito do lado da mãe. Ele sabia antes de fazer teste, tudo, ele sabia que a esposa estava grávida. Existe. Não, isso, e não é só ele. Várias. A minha esposa viu a minha filha. E ela falou assim, ó, ela vai ser assim, assim, assado, cabelinho assim. Ela falou, ela descreveu minha filha, e minha filha... A minha filha viu a minha neta. Viu, não vê, porque eles ficam ali de volta. Vai, volta. Fica, não vê, isso aí é comum. E eu acho que cada vez vai ficar mais comum, que a gente vai tendo sensibilidade, né? Tá bom? Bem, gente, eu já ultrapassei o horário do meu amigo, mas também ele ultrapassou o meu, né? Tô com crédito. Não, mas... Tá bom, gente? Obrigado. Semana que vem a gente continua, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês falam. Tá bom? Tchau.